Amados irmãos e amadas irmãs, saúdo aos representantes das nossas comunidades, agentes da PASCOM, seminaristas, membros da Pastoral da Liturgia, que se fazem presente nessa tarde aqui na nossa Igreja Matriz, para poderem participar dessa Santa Missa na hora sagrada da misericórdia. Gostaria de saudar também a todos os fiéis que nos acompanham por intermédio dos meios de comunicação oficiais da nossa paróquia de São Paulo Apóstolo. Hoje estamos reunidos celebrando essa Eucaristia na hora da misericórdia e realizando por providência divina o nosso único cenáculo da misericórdia dentro do tempo litúrgico da Quaresma, com a celebração da Eucaristia. A programação da nossa paróquia, todas as comunidades tiveram a oportunidade, desde a primeira sexta-feira após as cinzas, de se reunirem para realizarem o cenáculo da misericórdia. E guiados pelo testemunho de Santa Faustina, grande apóstola missionária da misericórdia, tiveram a oportunidade, nesses momentos de oração tão sagrados, de aprofundarem, a partir da mística de Santa Faustina, sobre a importância da vida de oração para todos aqueles e aquelas que se predispõem a seguir os passos de Cristo Jesus, nosso Senhor. No início do tempo da Quaresma, ainda quando nós celebrávamos a Santa Missa das Cinzas, eu exortava a todos os fiéis das nossas comunidades sobre a importância da vida de oração e, inclusive, reforçava, sem querer ser pretensioso, que de todas as práticas quaresmais, que somos então chamados a intensificar nesse caminho de preparação para a Páscoa da ressurreição de Jesus, a caridade, a penitência, talvez a oração seja a prática que exija de nós um maior empenho ou um empenho mais significativo. E naquela ocasião, quando ainda as missas eram celebradas de forma pública, eu dizia aos fiéis que iria aproveitar esse tempo do Cenáculo da Misericórdia, bem como a Semana da Misericórdia, para poder aprofundar alguns aspectos sobre a mística, sobre a espiritualidade, sobre a oração. Realidade esta que exige, e que exige muito, amados irmãos e amadas irmãs, a nossa experiência de fé, ela possa se concretizar e para que, de fato, a nossa experiência de fé, ela seja pautada na verdade, que é Cristo Jesus nosso Senhor, e não no mero subjetivismo humano, que muitas vezes tem a tendência de projetar na vida oracional muito mais as nossas carências, desvirtuando assim o verdadeiro rosto de Deus que quer se revelar a nós, na medida em que nós nos predispomos a nos encontrar com Ele. Por isso, nessa homilia de hoje, eu não vou me ater aos textos bíblicos da Palavra de Deus propostos para a Santa Missa, mas eu gostaria, em caráter introdutório, de iniciar um processo catequético que, depois da Semana Santa, nós iremos então ver como teremos a oportunidade de aprofundá-lo ainda melhor.
E ao iniciar esse caminho de aprofundamento sobre a oração, sobre a espiritualidade, eu resolvi ter como rumo a ser seguido os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, levando em consideração que, ao longo de todo este ano litúrgico, nós teremos a oportunidade de aprofundar esse mesmo Evangelho e levando em consideração que os grandes estudiosos das Sagradas Escrituras, eles afirmam que todo o Evangelho de São Mateus, ele precisa de ser interpretado a partir desses 3 capítulos, mas sobretudo a partir do capítulo 5. Esses capítulos, na liturgia da igreja, eles começaram a ser aprofundados por cada um de nós no itinerário final da primeira parte do tempo comum da liturgia da igreja, quase que abrindo para nós o horizonte do tempo quaresmal. Nesses capítulos, sobretudo no capítulo 5, nós encontramos então o chamado Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, que Jesus então apresenta para os seus discípulos como essa grande manifestação da nova aliança que ele quis estabelecer para aqueles que são seus. É por isso que todo o Evangelho de São Mateus, ele precisa então de ser interpretado a partir desse sermão. É sempre importante a gente afirmar que quando Jesus, então, no seu sermão, ele chama algumas categorias de pessoas de bem-aventurados, poderíamos dizer que uma tradução que de forma muito sensível diz a nós aquilo que Jesus quer expressar com esse termo bem-aventurados, é a tradução que nós encontramos no Evangelho de São Lucas. Ser bem-aventurado é o mesmo que ser feliz. Seguir o caminho proposto por Jesus no Sermão da Bem-aventurança é percorrer o caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Ou seja, Jesus, nesse sermão, ele quer esboçar num quadro bastante envolvente qual é o modo correto que o homem deve caminhar, que o homem deve se construir, qual é o quadro correto e envolvente que leva o ser humano, o homem, a ser humano de verdade, a ser homem de verdade. E nós podemos resumir toda essa afirmação de Jesus dentro do Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, que o homem, ele só consegue se entender. O homem, ele só consegue dar um significado para a sua própria existência a partir de Deus. A partir de Deus. Sem Deus, é impossível que o ser humano seja verdadeiramente humano. Sem Deus, é impossível que o homem seja verdadeiramente homem. Ou seja, não existe humanismo sem teologia, amados filhos e filhas. Todo o humanismo que extirpa o relacionamento com Deus é um humanismo falho, é um humanismo unilateral, é um humanismo que está fundado em ideologias
e é um humanismo que leva o homem ao pecado. O homem, ele só terá a capacidade de se entender enquanto homem, enquanto ser humano, na medida em que ele se relaciona com Deus. Essa é, amados filhos e filhas, a premissa para nós compreendermos a vida espiritual. Essa é, amados filhos e filhas, a premissa que deve nos conduzir na nossa vida de oração. Quem é Deus para aquele que se abre à realidade da fé, que é um puro dom de graça que Ele mesmo derrama na vida dos seus escolhidos, dos seus filhos e filhas? Primeiramente, a teologia ou a fé da igreja, ela nos ensina que Deus, Ele não é um distante desconhecido. Deus, Ele não é um distante desconhecido. Por mais que o ser humano, a partir de si, seja incapaz de prescrutar a totalidade do mistério de Deus, tudo aquilo que nós falamos acerca dele e que nós fazemos por ele e para ele, isso só se tornou possível porque ele, por puro dom da sua misericórdia, quis se abaixar, porque ele quis se revelar. Ele sabe da nossa incapacidade de fato, abarcarmos a totalidade do seu ser, mas porque Ele é misericordioso, mesmo que de forma unilateral, porque a nossa teologia, ela contempla o mistério de forma unilateral. Deus, por misericórdia, quis se fazer conhecido. Ele se abaixou. Ele veio ao nosso encontro, Ele quis se revelar. E como é então que Deus, Ele se deu a conhecer? Deus, Ele se deu a conhecer a nós por meio de seu Filho, de Jesus, de Cristo Jesus nosso Senhor. É Jesus que nos mostra o verdadeiro rosto de Deus. E é no agir de Jesus e no seu agir, Jesus, ele nos faz perceber qual é a vontade de Deus. Por meio do agir de Jesus, da palavra de Jesus, o ser humano, ele tem acesso ao mistério do sagrado, ele tem acesso a Deus e consegue então compreender quais são os pensamentos do Senhor e qual é a vontade que Ele tem para nós, qual é a vontade que Ele tem para a nossa vida humana. Por isso, amados filhos e filhas, ser homem, ser verdadeiramente humano, significa essencialmente essa abertura ao relacionamento com Deus. E é nessa abertura ao relacionamento com Deus que se torna claro que Deus, na medida em que nós queremos falar com Ele, Ele também nos escuta. Deus, Ele nos escuta, mas Ele também, Ele fala conosco. Por isso, a vida espiritual ou a vida de oração não é um monólogo, mas é verdadeiramente um diálogo. Deus, Ele se faz próximo. Deus, Ele vem ao nosso encontro. Deus, Ele se abaixa. Deus, Ele quer se comunicar conosco. Por isso, toda a oração, ela está pautada nesse relacionamento de escuta, mas por outro lado também de palavra proferida.
escuta do ser humano a vontade do Senhor, palavra do ser humano que manifesta ao Senhor os seus desejos e as suas aspirações mais profundas, mas por outro lado, escuta de Deus, que por bondade e misericórdia tem o desejo de nos ouvir, tem o desejo de acolher as nossas inquietações, mas que, por outro lado, também quer se comunicar conosco. Ele fala para cada um de nós, ele sonda o nosso coração e fala a cada um de nós, nos comunicando a sua palavra de vida e a sua palavra de salvação. E é nesse diálogo, amados irmãos e amadas irmãs, que o Senhor, inclusive, nos ensina a rezar. Nos ensina qual deve ser a predisposição de um coração orante. Lá no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, antes de Jesus ensinar aos seus discípulos e também aquelas multidões que estavam na montanha a oração do Pai Nosso, que repetidamente nós então a rezamos ao longo do nosso dia, ou seja, na oração das horas, ou na celebração da Eucaristia ou de outros sacramentos da igreja, ou mesmo na oração do Rosário. Jesus, ele ensina a cada um de nós qual deve ser a predisposição que o ser humano ele precisa de ter para poder rezar de forma qualificada, para poder rezar de uma forma assertiva. O Senhor, amados filhos e filhas, Ele inclusive nos ensina a rezar. E é justamente a partir desse capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, os versículos de 5 até 8, é que nós encontramos esse grande ensinamento de Jesus que revela para nós a grande paciência que Deus tem para conosco, mas por outro lado também o grande desejo que revela então esse coração sedento de Deus, de dialogar conosco. E aí eu gostaria aqui de forma breve, para podermos depois complementar a nossa reflexão, de ler esses 4 versículos do Evangelho de São Mateus, o capítulo 6, os versículos de 5 a 8, nos quais Jesus ele então nos apresenta qual deve ser a predisposição que devemos ter, que devemos cultivar para rezarmos do jeito certo. Assim diz Jesus no Evangelho de São Mateus: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está lá no segredo. Ora ao teu Pai que está lá no segredo. E teu Pai que vê no segredo te recompensará. Nos versículos seguintes, diz Jesus, versículos 7º e 8º: nas vossas orações, não useis de vãs repetições,
como os gentios ou como os pagãos, uma tradução mais usual para nós, porque eles imaginam que é usando um palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejam como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Amados irmãos e irmãs, São Mateus, ele nos apresenta nestes versículos uma certa catequese sobre a oração que precede então a grande oração do Pai Nosso, a oração do Senhor. E nessa catequese, que pode ser dividida em duas partes, Jesus, ele quer nos precaver contra as formas falsas de oração. E na maioria das vezes, quando a gente mergulha nesses dois ensinamentos de Jesus, nos versículos que foram proclamados, nós percebemos que em muitas ocasiões, não falo em certas ocasiões, mas em muitas ocasiões, nós rezamos de uma forma falsa. Nós rezamos do jeito errado. E a nossa oração, ela não é esse verdadeiro diálogo de escuta com palavra. De escuta com palavra. Primeiramente, Jesus, ele nos ensina, nos versículos 5 e 6, que a oração ela não deve ser uma exposição diante dos homens. A verdadeira oração ela nasce da discrição. Da discrição. A discrição ela é essencial num relacionamento de amor. Quando nós rezamos simplesmente para sermos vistos, na verdade nós estamos exalando o pecado para os outros, porque queremos reproduzir numa falsa oração muito mais a vaidade do coração humano do que um verdadeiro desejo de abandono confiante nas mãos do Senhor. A verdadeira oração é aquela que nasce da discrição. É aquela que nasce da intimidade. É aquela oração que não tem necessidade de se expor para os outros. Às vezes, em alguns momentos de oração pastorais, na nossa igreja, quantas e quantas vezes que a gente se depara nos momentos das preces com discursos muito belos e bem reformulados, bem formulados, bem formulados. Ou às vezes até preces para poder mandar recado para o outro. Isso tudo é falsidade. Isso tudo Jesus ele já denunciou. A verdadeira oração ela nasce na discrição. Não para poder aparecer diante dos homens. E todo o discurso é sempre reflexo de vaidade. Não é oração, não é oração, é mentira. É mentira. É pecado, é pecado. A oração verdadeira, ela nasce na discrição, sem exposição, porque o verdadeiro orante, ele percebe que o que é essencial é estabelecer com o Senhor uma relação de amor. O amor de Deus por cada um, amados filhos e filhas, é totalmente pessoal e traz em si mesmo um mistério de unicidade. De unicidade. A oração ela só é verdadeira. Ela só é uma oração
qualitativa na medida em que a gente cresce nessa consciência de que o Senhor, Ele quer estabelecer conosco um relacionamento pessoal de unicidade. Para Deus não existe massa, para Deus não existe grupo. Deus, Ele se relaciona conosco de forma pessoal, E esse relacionamento pessoal não deve ser divulgado para os homens. Madre Teresa de Calcutá, ela em uma das suas frases tão contundentes, ela afirmava que no fim das contas, tudo aquilo que a gente faz é somente para poder agradar a Deus, é Ele que precisa de se sentir feliz conosco e não importa o que os outros acham. Santa Teresa de Ávila, ela afirmava que somente Deus basta. E pronto, acabou. A gente não tem que prestar conta para os outros. O relacionamento oracional nasce dessa discrição de dois corações que palpitam na mesma cadência, porque Deus, Ele é misericordioso. Ele quer se encontrar conosco e Ele espera que nós nos encontremos com Ele. Porém, é importante a gente afirmar que esse elemento pessoal, ele não exclui a oração em comum, como em outras ocasiões, em outras catequeses, nós teremos também a oportunidade de aprofundar. O grande desafio da vida de oração é rezar comunitariamente, mas sem perder o elan de que na oração pessoal, na oração comunitária, Deus, Ele se relaciona conosco de forma individuada. Na oração comunitária, Deus, Ele se relaciona conosco de forma individuada. Poderíamos sintetizar isso afirmando que, na verdade, o nós de uma comunidade orante e o elemento pessoal que só a Deus é comunicável se compenetram na reciprocidade. Quando rezamos comunitariamente, a oração ela é elevada a Deus como uma oração de igreja. Porém, Deus, Ele continua se relacionando conosco de uma forma individuada. E esse relacionamento, essa comunicação de Deus, é uma comunicação que se compenetra conosco de forma recíproca. Esse é o primeiro elemento. Se a gente não se relaciona com Deus de forma pessoal, mesmo que comunitariamente, a nossa oração ela é falsa. O segundo elemento que Jesus nos apresenta nos versículos 7 e 8, é que a outra forma falsa de oração, amados irmãos e amadas irmãs, com todo o respeito, já me perdoem, a outra forma falsa de oração é a tagarelice. A outra forma falsa de oração é o palavreado que asfixia o espírito. A tagarelice, o palavreado que asfixia o espírito, é reflexo de uma oração que está pautada na falsidade. Na maioria das vezes, na projeção do nosso próprio ego, na maioria das vezes, na projeção da nossa carência, na maioria das vezes, na mera projeção da nossa subjetividade
né? A tagarelice ou palavreado excessivo trata-se do perigo de repetir fórmulas habituais e termos ao mesmo tempo o espírito totalmente longe do mistério. Faço aquela fórmula, eu leio aquilo, eu faço aquele rito, mas na verdade eu não estou rezando. É o ritualismo. E mesmo nas experiências subjetivas, o que a gente percebe muitas vezes é uma grande catarse, que todo mundo fala ao mesmo tempo, que todo mundo sente um monte de coisa, menos a Deus. Menos a Deus. Jesus, ele diz que a tagarelice e o palavreado excessivo é uma forma falsa de oração. Na verdade, nós havemos de rezar melhor quanto mais a orientação para Deus estiver no mais íntimo da nossa alma. Em outras ocasiões, nós vamos ter uma oportunidade de aprofundar como é que a nossa orientação mais profunda ou a nossa orientação de alma se sintoniza com Deus. Mas já de forma antecipada aqui, não existe outra via de sintonia com o mistério, a não ser a via do silêncio. Tudo que for muito palavreado, excessivo, tagarelice, é falso. É falso. A única via de sintonia da nossa alma com o mistério é a via do silêncio. E aqui eu gostaria de recordar uma fórmula que está presente na regra de São Bento, que quando tive já a oportunidade de rezar um pouco, guiado por São Bento, trata-se de uma fórmula que marcou muito a minha vida e que me ajudou muito a ressignificar o sentido da oração na minha vida enquanto sacerdote. São Bento, na sua regra, inclusive deixei a citação, fui procurar hoje, número 19, verso 7, da regra de São Bento. Ele então diz: mens nostra concordet voti nostri, ou seja, o nosso espírito deve estar em harmonia com a nossa voz. O nosso espírito deve estar em harmonia com a nossa voz. Por que é tão importante isso que nos ensina São Bento, amados filhos e filhas? Porque normalmente, no uso da nossa razão humana, o pensamento, ele precede a palavra. O pensamento, ele precede a palavra. O pensamento, ele procura a forma na palavra. Porém, na lógica de Deus e na lógica da espiritualidade da igreja, essa lógica que é humana, ela é, na verdade, ilógica. Ela é, na verdade, irracional. Para nossa razão, o pensamento, ele precede a palavra. Porém, na autêntica espiritualidade cristã, na autêntica mística cristã, é a palavra que precede o pensamento. É a palavra que precede o pensamento. É por isso que a oração da igreja, ela é uma oração eminentemente litúrgica e ritual. E quando eu rezo com a igreja, do jeito da igreja, de fato, essa regra mestra da espiritualidade cristã, ela se concretiza. A palavra, ela rompe com a nossa razão. A palavra, ela precede o nosso pensamento.
E essa palavra que é puro dom de graça, tem o poder de transformar a nossa palavra humana e as nossas atitudes numa extensão do verbo. Numa extensão do verbo, que é Deus. É por isso, amados irmãos e amadas irmãs, que o que deve pautar a nossa espiritualidade, o que deve pautar a nossa vida de oração é a liturgia. A liturgia é o caminho mais eficaz para que a nossa oração ela não seja falsa. A liturgia é o caminho mais eficaz para que nós tenhamos a capacidade de dialogar com Deus e de acolhermos aquilo que Ele tem a nos dizer por meio do seu Filho, que é o Verbo, que é a palavra. É por isso que é importante que na nossa rotina de oração, nós tenhamos como duas balizas fundamentais: o rito, o ritual, a liturgia, que é sobretudo celebrada nos sacramentos da igreja, e a segunda baliza fundamental, a oração dos salmos. A oração dos salmos, que muitos de vocês conhecem, mas creio que uma grande parte não conhece, que é a liturgia das horas. Porque quando a gente reza com a liturgia da igreja, a oração sacramental, a oração dos salmos, a liturgia das horas, a palavra, a voz, a palavra, o verbo, a voz, o próprio Cristo Senhor, Ele nos precede e do nosso espírito deve inserir-se nessa mesma voz. O nosso espírito se insere nessa mesma voz, nesse mesmo verbo, nessa mesma palavra. Esse tempo da quaresma, quantas e quantas vezes que nós encontramos pessoas que mesmo na busca do sacramento da reconciliação manifestam a sua dificuldade de se converter. Tem dificuldade de se converter porque reza errado, porque reza de um jeito falso, porque não reza como a igreja ensina a rezar. E aí, São Paulo, que é o padroeiro da nossa paróquia, ele na carta aos Romanos, o capítulo 8, versículo 26, ele diz que nós devemos rezar de um modo certo. São Paulo, na carta aos Romanos, o capítulo 8, versículo 26, ele diz que nós devemos rezar de um modo certo. Ora, amados irmãos e amadas irmãs, Deus, Ele vem em nosso socorro, Deus, Ele vem em nossa ajuda, e de fato, nós temos a capacidade de rezar em espírito e em verdade, assim como Jesus dialogou com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de São João, quando a gente reza com a palavra, a oração dos salmos, e quando a gente reza com a liturgia da igreja.